Graça maravilhosa, imerecida, que por Ele nos faz merecedores. Que Ele é fiel e justo para perdoar pecados e limpar toda a maldade de todos aqueles que lhe confessamos os nossos pecados, com um coração contrito e humilde e com a fé infantil, achegados a Ele. A nossa esperança reside em tomar posse da fé, uma fé viva, nesse sangue que sustenta e limpa as nossas vidas. Precisamos de aumentar o nosso inestimável apreço por isto, ser consciente, dia e noite, disto, pois só assim assumirá um significado real em nós. Se na fé pedirmos a sua virtude e mantivermos a nossa consciência limpa e em paz com Deus, é então, nesse momento, que o outro Consolador, o Espírito Santo, enviado pelo Pai a pedido de Jesus Cristo, será capaz de nos ensinar tudo o que a nós é requerido que aprendamos e recordar-nos-á exatamente tudo o que Jesus nos disse. É assim que Ele poderá dar-nos a sua paz permanente em nós, paz que ninguém pode dar ou comprar. É assim que constantemente colocamos a nossa vista apenas sobre aquele que morreu por nós, o autor e consumador da nossa fé, a nossa única fé verdadeira. Aquele que não olhou para além da cruz, para arrependimento, mas que quando olhou para além da cruz, viu a alegria de poder salvar os seus filhos que viriam até ele. E assim, regozijando-se com isso, ele não se importou com o escárnio, o vitupério e o sofrimento, mas não se importou com isso e entregou-se pela raça humana, sofrendo a morte numa cruz. E vencendo, sentou-se à direita do seu Pai. Se mantivermos os nossos sentidos fixos nisso e dirigirmos sempre os nossos pensamentos em todo momento para isto, seremos levados a viver vidas santas perante Ele, em total agradecimento pelo que Ele fez por nós. E assim poderemos exclamar como o salmista: escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Assim seremos motivo de regozijo no céu e entre os santos anjos, pois há pecadores arrependidos que em breve gozarão com eles por toda a eternidade as mansões celestiais. Finalmente o vazio do céu será preenchido de novo e para sempre. Procuremos, pois, com seriedade e coragem, estar sempre vestidos com a armadura de Cristo, para não sermos enfraquecidos pelas artimanhas do maligno. Reconhecendo isto, o mais necessário, pois a luta não é contra a carne e o sangue, contra mortais, mas contra as trevas deste mundo, contra aqueles espíritos malignos que procuram a nossa perdição, para que possamos sofrer o mesmo destino que eles. Assim, precisamos todos da armadura que Jesus Cristo nos fornece nesta batalha de vida e morte eterna, a fim de nos mantermos firmes do lado correto, do lado do vencedor, o nosso amado Príncipe Emanuel. A verdade nos nossos lombos, vestidos com a sua justiça como a forte e única couraça da salvação. O Evangelho da paz para os nossos sapatos e nas nossas mãos, o maravilhoso escudo da fé para nos imunizar contra os dardos do maligno e cobrir as vossas cabeças com o Evangelho da salvação e não deixar em nenhum momento a palavra de Deus de lado, pois essa espada é a nossa única arma contra o inimigo. Levantando e nos detendo sempre em constante oração em nossa vida. Suplicando pelo Espírito Santo e sempre sendo constantes, vigilantes para que a palavra da verdade seja posta em prática nas nossas vidas.
e permanecer em súplica perante o trono da graça por todos os nossos irmãos na face larga da terra, aqueles que amam fazer a vontade do seu Pai que está no céu, estes constituídos santos por Jesus Cristo. Devemos estar conscientes, dia e noite, de que existem dois lados atuando, ativos, sobre nós, mortais. O lado daqueles que estão sob o domínio de Deus e a influência dos seus santos anjos. Estes podem discernir a astúcia dos poderes do maligno, embora sejam invisíveis e se escondam na escuridão. Aqueles que de nós desejam estar em harmonia com os agentes celestiais devem ser muito fervorosos em cumprir um assim diz o Senhor, estritamente, e assim não dar 1 centímetro ao inimigo e aos seus seguidores. Se não estivermos em guarda, seremos vencidos. Muitos encostam-se ao conhecimento que têm e negligenciam orações muito necessárias. Levantar fervorosas súplicas ao trono de graça para pedir ajuda e assim se dispor a cooperar com Jesus Cristo, obedecendo à sua vontade em respostas às orações oferecidas, pois ele realiza os seus propósitos através de agentes humanos. O Eterno deu-nos a honra de nos escolher como seus soldados. Se lhe estivermos gratos, lutaremos corajosamente por ele e pelo seu reino eterno nas nossas ações diárias. Ser reto em cada ação diária é necessário para a alma que procura a proteção e a aceitação do Altíssimo. Enquanto continuarmos a lutar contra as nossas inclinações perversas, o Espírito Santo a ajudar-nos-á, para que aprendamos a ser cautelosos em cada ato, e assim nos ensinará a não dar lugar ao inimigo das almas nas nossas vidas. Todos nós temos, se o aceitarmos, o privilégio de usar essa vestimenta ou couraça de justiça que ele nos dá. Ela nos protegerá em nossa vida espiritual. Com ela, os assaltos do inimigo não nos prejudicarão, pois para os que portam essa armadura, anjos excelsos em glória os protegem. Assim somos transformados imperceptivelmente em novas criaturas. Tudo o que éramos antes é deixado para trás e tudo se torna novo. Uma nova página em branco, onde a nossa história passada é lançada no esquecimento e nós renascemos nele e para ele. Assim, começamos a caminhar pela fé e não pela visão, esperando com fé pelo que não podemos ver agora, reconhecendo que o que é visto é passageiro, mas o que não é visto é eterno. Devemos entender que a mente retém tudo aquilo em que o pensamento é exercido. Aquele que pensa apenas no terreno não consegue captar as impressões celestiais. Por isso devemos ficar extasiados ao contemplar Jesus Cristo, em elevar os nossos pensamentos para Ele, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor por nós. Ocuparmos-nos com as dores e coisas terrenas e passageiras, permitir que as nossas mentes se ofusquem nisso é uma grande perda, pois transformamos o que para Deus é um grão de areia numa montanha. Não devemos permitir que o terreno e temporal ocupe toda a nossa atenção. Esforcemo-nos por exercitar, educar e disciplinar a nossa mente de tal forma que, com a ajuda do Eterno, passemos a pensar no estilo celestial e assim nos ocuparemos das coisas invisíveis mais do que as visíveis. Isto só é possível de contemplar através daquele que é invisível e, assim, fortalecer a nossa mente e revigorar o nosso espírito. Assim provamos quão bom e grande é o nosso Deus, e assim lançamos sobre ele todos os nossos fardos, dos nossos filhos, cônjuges, familiares e amigos, e sem nos darmos conta, começamos a deixar de temer e a descansar o nosso espírito em Jesus Cristo, pois levamos sobre nós o jugo de Cristo. Isso é colocar-nos em completa comunhão com Ele. Ele nos exorta a obedecer os seus requerimentos,
que no pecado que carregamos são totalmente opostos à nossa vontade e ao nosso propósito. É uma negação total e absoluta do que desejamos. Se não aprendermos a entregar-nos totalmente a Deus na mente, alma e corpo, nunca iremos levar o seu jugo. Levar o seu jugo é tornar-se um só com Ele, como Ele e o seu Pai são um só. Ao tomar a sua cruz, o eu é eliminado e o egoísmo morre. E assim, ficamos aptos para levar os fardos de Cristo, que por acaso são leves, porque Ele nos ajuda a levá-los. Este caminho de imprescindível abnegação é a morte para o eu. É o que nos qualifica para a salvação nele. É nosso dever, se ansiamos pela salvação, renunciar aos nossos desejos e inclinações e seguir atrás das pegadas do Mestre. O ser humano prepara os seus próprios jugos, que o inimigo faz com que creiam que são leves e fáceis de suportar. Mas este próprio jugo, fariseu, saduceu, legalista e farisaico, não é o de Cristo e não é o que nos qualificará para a salvação. Em vez disso, impede-nos de aprender as suas valiosas lições, porque o jugo humano toma sempre atalhos, evitando a verdadeira tarefa, que é o que nos faz crescer na fé em Cristo Jesus. Atalhos afastam-nos da verdade e da justiça, e o verdadeiro amor foge de nós. Os atalhos destroem a fé e alimentam o eu maligno no nosso ser, e assim o pecado nunca será exterminado em nós. O Eterno nunca se equivoca em relação ao que precisamos para nos purificar de todo o mal. Ele nos mede, mas Ele nos mede com especial interesse. É por isso que Ele pediu para colocar os emblemas que Ele escolheu perante nós, para que possamos ter isso em mente. Ao sentirmos as nossas próprias deficiências e debilidades, encontraremos alegria em fazer a vontade de Jesus Cristo. Então Ele será capaz de trabalhar em nós tanto querer como efetuar por sua boa vontade, que com grande frequência se opõe aos planos da mente humana. Assim que a unção divina e celestial nos investir, aprenderemos a verdadeira importância daquela grande lição de humildade e mansidão, que é a que realmente dá descanso verdadeiro à alma. O jugo de Cristo nunca nos fará mal. Ele deseja carregar os nossos fardos e não quer que nós o carreguemos. Portanto, vamos levá-los até Ele e dar-lhes, e não os levemos mais. O nosso jugo é morrer para o eu e viver sob os desejos do príncipe Emanuel, o que nos conduzirá consequentemente à salvação. Temos um Salvador vivo, forte e poderoso, que não nos deixará sozinhos. Não devemos colocar o nosso pescoço sob o jugo da moda mundana e assim carregar o que nunca esteve no plano de Deus para nós carregarmos. Este é realmente o jugo opressivo, o jugo do pecado. Ele quer que alcancemos o seu ideal e para este fim coloca-nos no meio de provações e vicissitudes para que possamos aprender a vencê-los com o devido espírito, com os seus elevados e santos propósitos. E tendo assim aprendido uma lição, Ele dar-nos-á outra e outra e tantas quantas. Na sua sabedoria divina, necessitamos para nos polir. Necessitamos disso para nos polir para o seu reino. Esta é uma escola onde temos de aprender na sala de aula de Jesus Cristo, e para isso é necessária a mansidão de Cristo. Logo compreenderemos que o seu jugo é fácil e torna leve a nossa carga. Então exclamaremos com necessidade urgente:
ensina-me a fazer sempre a tua vontade, ó Deus, pois tu és tudo para mim. O teu Espírito perfeito me guia à terra da retidão. Assim, crendo nele e buscando apenas a sua vontade eterna, ele dar-nos-á o poder de sermos filhos do Deus Altíssimo. E nós passamos de ser gerados da carne a ser gerados do Espírito, de acordo com a vontade de Deus e não de qualquer mortal. Assim, constituído, nunca renunciaremos ao Evangelho de Jesus Cristo, pois não pregamos a nós próprios, mas ao crucificado, pois vivemos no crucificado em corpo, alma e espírito, porque a luz brilhou perante nós. Vimos a sua glória e ela habitou em nós, levando assim para todos os lugares a mente de Cristo. E assim, vivemos sempre entregues à morte por Jesus Cristo, para que assim a sua vida se possa manifestar neste corpo mortal, para que morrendo para nós possamos ter vida eterna e assim, na fé, agir de acordo com a nossa convicção. Cremos, falamos e assim outros acreditam e falam das maravilhas do reino, proclamando o ressuscitado e que ele também tem poder sobre a morte, para ressuscitar todos os justos mortos na primeira ressurreição. Proclamando que através dele todas as coisas são feitas tanto no céu como na terra, e viver em ação de graças constantemente para a glória e honra de Deus. Assim, pois, não desanimemos. Pois conforme o nosso homem interior vai desaparecendo, o interior será renovado momento a momento. E a nossa aflição, leve e momentânea, nos levará a ter um peso maravilhoso e eterno de glória, pois já não vemos o que se vê, mas o que não se vê, tomando como certo que o que vemos é passageiro e temporário, mas o que não vemos com os nossos olhos mortais, mas com os olhos da fé, é eterno. Recordando a todos que há vasos de ouro e prata, mas também há vasos de barro. Alguns são vasos de honra, outros de desonra. Mas se nós deixarmos limparmos por Cristo Jesus, seremos vasos de honra, santificados nele e úteis para toda boa obra. Assim, pois, fugimos de toda a concupiscência e seguimos o Cordeiro para onde quer que ele vá, em justiça, fé e caridade, em paz com aqueles que invocam o eterno Deus com pureza de coração. Então, com a sua sabedoria, começamos a evitar a loucura e a insensatez, questões que trazem apenas contendas, sabendo e reconhecendo que se somos servos, devemos ser gentis com todos, aptos a ensinar, em sofrimento e mansidão, para corrigir com humildade aqueles que se opõem a Cristo, pois poderiam assim, pela graça de Deus, arrepender-se e conhecer a verdade. E assim podem ser libertados do cativeiro maligno em que estão presos por ele, à sua vontade, sem que muitas vezes se tenham apercebido disso. Assim, estando todos cheios com o Espírito Santo, falaremos a todos numa linguagem compreensível para a salvação de muitos em Cristo Jesus. Por essa razão, é necessário que todos sejamos unânimes no mesmo sentir que houve também em Cristo Jesus. Para isso, devemos esforçar-nos ao máximo para compreender qual é o sentir de Cristo. Se o fizermos, não seremos deixados na escuridão, pois ele declarou que aquele que o segue não será deixado nas trevas, mas caminhará na luz. Na autoridade máxima, ele tudo deixou. Ele, sendo essa autoridade máxima, tudo deixou por nós, por amor, para tomar a humanidade e carregar os seus pecados sobre os seus ombros. Na sua vida terrena, não viveu entre luxo e conforto, nunca procurou a sua complacência própria,
Não viveu pensando no que necessitava, mas no que os outros necessitavam. Escolheu uma condição de humildade para que todos pudessem vir até ele, tanto os desafortunados como os mais exaltados. Se tornou servo, sendo a majestade sobre tudo e todos. Oh, que grande lição de abnegação, que é impossível de ser aprendida por aquele que não depõe o seu eu, gerado pelo inimigo que vive para si, sacrificando tudo pelos seus planos e desejos. Sendo a majestade do céu Jesus Cristo, coroado de glória, veio a ser um pouco mais alto do que o meio termo dos que vivem na terra. Se ele tivesse vindo com pompa e honra, ele teria atraído a si próprio toda a atenção, mas seria sido seguido pelo que tinha e não pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não descansa sobre evidências externas. A fé repousa sobre o que não se vê. O seu caráter de excelência era a sua única atração. E aqueles que exerciam fé eram atraídos por ele, pois era um caráter que aquela geração nunca tinha conhecido. Ali, sob o manto da humanidade, habitava a plenitude da divindade. Mas a única forma de alcançar os homens era ocultando a sua glória. Os anjos excelsos contemplaram isso e se assombraram e se maravilharam.